Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Aqui quem vos fala pela infinita misericórdia de Deus é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional para os nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus. A palavra de hoje que o Senhor nos deu encontra-se mais uma vez em Daniel capítulo 6. Hoje o Senhor quer falar de uma forma diferente, porque a palavra do Senhor, ainda que seja a mesma passagem, mas a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada dia ela se renova. A cada amanhecer a palavra do Senhor se renova a cada dia. Daniel capítulo 6, versículo 4 até o versículo 7. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei Dário, seja lançado na cova dos leões. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nós vemos que eles procuravam uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, uma falha, um defeito em Daniel. Procuravam e não achavam, como diz no final do versículo 4, na parte B, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Oh glória, eles procuravam falha, defeito, pecado em Daniel. Provavelmente ele tinha pecado, porque o único que não pecou foi Jesus, mas falha e defeito não achavam nele. Por isso que ele veio representando Jesus, que veio depois de Daniel, mas muito mais perfeito, muito mais reto. Jesus nem pecado não teve. Daniel veio representando Jesus, que viria depois dele. E procuraram, mas não podiam achar nem culpa alguma, nem ocasião nenhuma contra Daniel, e fizeram isso contra Jesus também. Pagaram testemunha falsa, mandavam interrogar, prenderam para achar uma culpa em Jesus. Não acharam, então inventaram. Então não acharam também contra Daniel, então inventaram. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ele não tinha vício nem culpa. Aleluia. Então aqui Deus nos prova que mesmo que a gente seja fiel, a gente não está livre de Deus permitir a gente, como se diz, ser provado ou ser tocado pelo inimigo, ou ir até para um buraco, para uma cova. Por que eu falo isso? Porque Daniel era fiel e mesmo assim ele foi para a cova dos leões. Jó era fiel e mesmo assim Deus permitiu Satanás tocar em Jó, mesmo ele sendo fiel a Deus.
Porque às vezes Deus prova e às vezes Deus vai permitir algumas situações para que o nome dele venha a ser glorificado depois. Não é porque a pessoa está errada, ou está em pecado, ou não está agradando a Deus, não. É porque Deus quer provar a pessoa para depois exaltar. Como ele fez com Jó, provou Jó, deixou o inimigo tocar em Jó e depois exaltou Jó, dando tudo em dobro. Só os filhos que foi a mesma quantidade, mas o resto foi em dobro. Glória a Deus. E com Daniel também ele saiu de lá da cova dos leões exaltado, porque ele entrou lá, os leões nem tocou nele, ele saiu de lá exaltado e os seus inimigos que armaram aquela cova para ele foram lançados lá no lugar dele e foram devorados pelos leões. Aleluia. Eu digo porque hoje mesmo passei por isso, né? Eu tive que parar no hospital com a febre de 39,8, quase 40 graus, vendo a hora de estar no limite mesmo. E Deus permitiu, febre muito alta. Aí quem vê pode até imaginar, né, que tem alguma coisa errada, mas não. Porque Deus provou Daniel deixando ele ir para a cova. Deus provou a Jó, deixando o inimigo tocar nele. Provou Jeremias, deixando ele ir para o calabouço. Provou José, deixando ele ir para o poço e para a prisão. Então tem um tempo da prova, mas também tem um tempo da exaltação. Mesmo a gente sendo fiel, se Deus quiser provar, ele prova. Porque o poder dele, a honra dele, a glória dele e a glória dele eternamente. Glória a Deus. Aí diz no versículo seguinte, no 5: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então inventaram algo para conseguir prender Daniel. Inventaram uma lei contra o próprio Deus de Daniel. Mas uma coisa é certa: ainda que Deus permita o inimigo tocar, ainda que Deus permita ir para a prisão, ainda que Deus permita, mas na alma e na vida Deus não permite tocar na alma e nem tirar a vida de ninguém. Só toca na alma ou na vida se ele deixar, mas ele não permite. Ele permite somente tocar no corpo, mas na alma e no espírito ele não permite. O servo que é fiel a Deus, Deus não permite. O servo que é fiel a Deus, o servo que é fiel a Deus, Deus não permite Satanás tocar nem na alma e nem na vida. Só toca somente no corpo se ele permitir, porque é para provar o servo e aprovar também. Glória a Deus. Eles criaram essa lei, né? Conseguiram com a trama deles tocar em Daniel e jogar ele na prisão. Porque para levar Daniel até aquela prisão tiveram que segurar ele e levar. Então tocaram nele, mas não chegou a machucar ele nada, nem os leões não tocou nele. Então Deus nos prova a hora que Ele quer. Mas se nós formos fiel, continuarmos fiel, Ele nos dá vitória e saímos das situações difíceis exaltado. Basta a gente ser fiel e viver na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Porque enquanto estivermos aqui nesta terra, estaremos sujeitos a essas coisas, mas quando estivermos no céu, nada disso virá sobre nós. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: Assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, o plano deles foi lançar Daniel na cova dos leões. Então,
boa parte do plano tinha dado certo na mente deles, né? Eles pensou que jogou Daniel lá, o plano completo tinha dado certo, porque os leões iam devorar na mente deles. Mas esqueceram que Daniel era fiel ao rei. E em primeiro lugar, que era o mais importante, ele era fiel a Deus. Era fiel a Deus também, a Deus em primeiro lugar, e depois era fiel ao rei. E esqueceram que o Deus que Daniel servia e serve é o Deus do impossível. É o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo. Do fogo não é. Tem mais um exemplo, né, que Deus me fez lembrar. Deus permitiu eles três ir para a fornalha. Eles três caíram na fogueira 7 vezes aquecida, mas nem um fio de cabelo se queimou. Então, às vezes, Deus vai permitir a gente, né, ser tocado pelo inimigo, mas não ser destruído e nem ser morto por ele, não. Deus vai permitir, às vezes, a gente ir para a fornalha, ir para a cova dos leões, mas não vai permitir o nosso inimigo nos destruir de forma nenhuma. Porque eles foram, mas saíram da fornalha exaltados. Porque o Deus de Daniel os livrou do fogo, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. E aqueles que tramaram, assim como Amã, quando tramou para Mardoqueu, fez a forca, deixou tudo certinho. E no final quem morreu na forca foi ele. Aleluia. Então Deus até permitiu a perseguição de Amã com Mardoqueu, mas não permitiu Mardoqueu morrer na forca. Quem morreu foi o próprio Amã. Os inimigos, Deus permitiu os inimigos lançar Daniel na cova, mas quem morreu na cova não foi Daniel. Quem morreu na cova foram os inimigos de Daniel e os seus familiares. Aleluia. Então Deus até permite o inimigo tocar na gente, lançar a gente na cova, no calabouço, na cisterna, na fogueira. Na fogueira não. É a mesma coisa na fornalha e fogueira é a mesma. Fornalha ainda é pior que essa. É só fogo. Mas tirar nossa vida ele não permite. Porque com Jó foi assim, com José foi assim, com Sadraque, Mesaque e Abednego foi assim, com muitos foram assim. Mas a vida deles, Deus poupou a vida de cada um e Deus deu livramento a cada um deles. Então assim é na nossa vida, se nós formos fiel, ainda que passemos por situações difíceis, como esta, né? Eu passei 3 dias já de febre alta e hoje fui no hospital nessa situação, mas Deus me deu vitória e já estou bem. Então, neste mundo estaremos sujeitos a situações como esta, mas em todo Deus nos dá livramento, nos dá vitória. Então guarde essa palavra. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.